Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Luciane, sou professora de Biologia da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Esta é uma aula referente ao segundo bimestre, módulo 2, do ensino médio, das unidades escolares da DIESP. Nesta videoaula, vamos conversar um pouco sobre os sistemas do corpo humano e a atuação de cada um deles para a manutenção da vida. Começaremos falando sobre os sistemas que permitem a nossa locomoção, o sistema esquelético e o sistema muscular. O sistema esquelético é formado por um conjunto de ossos e estruturas cartilaginosas que formam o chamado esqueleto. Além de atuar na locomoção, o esqueleto ajuda na proteção dos nossos órgãos internos, sustenta nossos músculos, produz células sanguíneas e atua como reserva de cálcio. O sistema muscular é formado por músculos, que são tecidos com a capacidade de contração, que pode ser voluntária, no caso do estriado esquelético, ou involuntária, no caso do estriado cardíaco e do não estriado. O terceiro sistema que estudaremos é o sistema tegumentar. Este sistema é formado pelo maior órgão do corpo humano, a pele, que reveste e assegura grande parte das relações entre o meio interno e o meio externo. Além disso, atua na defesa e colabora com outros órgãos para o bom funcionamento do organismo, como no controle da temperatura corporal e na elaboração de metabólitos. É constituída da derme, epiderme, tecidos intimamente unidos, que atuam de forma harmônica e cooperativa. As estruturas derivadas da pele, como pelos, unhas e glândulas sebáceas e sudoríparas, também pertencem a esse sistema. Agora falaremos sobre o sistema excretor. O sistema excretor é um conjunto de órgãos e estruturas responsáveis por filtrar o sangue e eliminar as substâncias que possam ser tóxicas para o organismo. Essas substâncias são resultantes de reações químicas que acontecem dentro das células do corpo humano, durante os processos metabólicos que estas podem realizar. O sistema excretor também é responsável pela homeostase do organismo, isto é, pelo equilíbrio químico interno que controla a quantidade de água e de sais minerais, fazendo com que todas as etapas do metabolismo sejam realizadas de forma correta. É composto pelos rins, ureteres, bexiga urinária e uretra. A reprodução sexuada depende da capacidade que um organismo possui de unir seu material genético ao de um parceiro da mesma espécie. Em humanos, esta relação se estabelece através da produção de células sexuais, os gametas, que são produzidas em órgãos específicos conhecidos como gônadas. O aparelho genital feminino é composto por órgãos internos, como 2 ovários, 2 tubas uterinas, útero e vagina, e externos, cujo principal órgão é a vulva, que é constituída pelos grandes e pequenos lábios, monte pubiano, ímen, clitóris e glândulas. Os órgãos que são encarregados de produzir os gametas femininos são os óvulos. Eles permitem a implantação do embrião e, consequentemente, a gestação. A vida reprodutiva da mulher tem início entre os 10 e 12 anos e dura por mais ou menos 30 a 35 anos, que corresponde ao período em que os órgãos genitais femininos estão maduros e com um funcionamento cíclico e regular. A última menstruação, que acontece por volta dos 45 anos, representa o fim da vida reprodutiva. O sistema reprodutor masculino é composto pelos testículos, bolsa escrotal, pênis, um sistema de ductos ou canais e glândulas anexas. No interior da bolsa escrotal encontramos um par de testículos, que são as gônadas masculinas. Ambos os testículos são constituídos por milhares de túbulos seminíferos, onde ocorre a produção dos espermatozoides. Também é nos testículos que ocorre a produção do hormônio testosterona. Após a formação dos espermatozoides nos túbulos seminíferos, eles são encaminhados ao epidídimo, onde ficarão armazenados até serem eliminados na ejaculação. As glândulas seminais e a próstata são glândulas anexas, que produzem substâncias que nutrem os espermatozoides. Depois de passar por essas glândulas anexas, o esperma ou sêmen é encaminhado à uretra, de onde será expulso. O sistema nervoso representa uma rede de comunicação do organismo. É formado por um conjunto de órgãos do corpo humano que possuem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente e interpretá-los e arquivá-los. Consequentemente, ele elabora respostas, as quais podem ser dadas na forma de movimento, sensações ou constatações. Ele pode ser dividido em 2 porções. Sistema nervoso central,
que é formado pelo encéfalo e medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é formado pelos nervos, gânglios e terminações nervosas. O sistema nervoso autônomo é um componente do sistema nervoso periférico que atua regulando algumas funções involuntárias do nosso corpo, tais como ações desempenhadas pelo sistema respiratório, digestório, endócrino e cardiovascular. Ele apresenta duas divisões, a parasimpática e a simpática. O sistema imunológico humano, também chamado de sistema imune ou imunitário, é formado por uma grande quantidade de células e moléculas responsáveis por reconhecer um antígeno e desencadear uma resposta efetora diante desse estímulo. Essas células e moléculas destroem ou inativam o antígeno e, portanto, são fundamentais para garantir a defesa do corpo contra infecções e tumores. Além das células livres, o sistema imunológico possui estruturas individualizadas, tais como os linfonodos e o baço. Quando o antígeno penetra no organismo, as primeiras células que atuam no processo são os macrófagos. Os macrófagos fagocitam e avisam o restante do sistema imunológico sobre o organismo invasor. Em seguida, os linfócitos T auxiliadores reconhecem os antígenos apresentados e inicia-se uma multiplicação dos linfócitos. Eles liberam substâncias que estimulam os linfócitos T citotóxicos e os linfócitos B. Os linfócitos B diferenciam-se em plasmócitos e inicia a secreção de anticorpos, que se ligarão aos antígenos e causarão sua inativação. O sistema imunológico, durante o processo de resposta a um antígeno, forma células de memória. São essas células que garantem uma resposta imune rápida caso o mesmo antígeno entre em contato com o organismo novamente. Então, pessoal, hoje nós vimos os principais sistemas que formam o corpo humano e como cada um deles age para o correto funcionamento desta verdadeira máquina. Utilizem seu material escrito e ouçam os podcasts para aprofundarem seus estudos. Espero que tenham gostado e até a próxima!